Então, falar um pouquinho de tendências, né? Falar um pouquinho deste nosso mercado de RH, nessa posição que nós estamos, essa retomada econômica, esse ponto onde nós estamos das empresas, pequenas, grandes empresas, adaptando-se às novas realidades pós-Covid, nessa gestão a partir de 2021, com essa retomada econômica agora para o segundo semestre. Então, algumas tendências, né? E, sobretudo, especificamente, sobre o futuro de RH. Então, a Daniela Diniz, da Great Place to Work, vai trazer aqui conteúdo específico para a gestão de RH, posicionamento do RH no mercado, e eu queria separar alguns trechos, então, desse ponto para compartilhar com você, querido aluno, nesse conteúdo aqui, pensando na gestão de RH, na administração de RH. Agradeço você por estar aqui e nós podemos trilhar mais um passo dentro do nosso conteúdo em RH. Queria compartilhar com vocês super especial, que é a Daniela Diniz. Ela é diretora de conteúdo e eventos do Great Place to Work. E hoje nós vamos falar para você qual que é o papel do RH nesses novos tempos, nessa nova economia, como que o RH pode transformar as empresas e transformar a vida das pessoas para que elas tenham os melhores locais de trabalho possíveis e imagináveis. Muito obrigado, Daniela. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar aqui. E conta um pouquinho para nós dessa sua trajetória sobre RH, jornalismo, como é que aconteceu tudo isso? Então, Marcelo, eu sou jornalista, né, de formação, fiz jornalismo, comecei, minha carreira toda, na verdade, foi na Editora Abril, foram 15 anos e meio ali, entre 3 revistas, basicamente, Revista Exame, depois Você S.A. e, por fim, a Você RH, que foi ali um spin-off da Você S.A. No meio do caminho, fiz um MBA em Recursos Humanos, quando eu vi que eu já estava me aprofundando mesmo nesse núcleo, né, então acabei sendo uma jornalista muito especializada em negócios com ênfase em gestão de pessoas. Então, investigar ambiente corporativo, investigar as relações de trabalho e as mudanças ao longo do tempo nessas relações de trabalho. Em 2016, eu recebi um convite do nosso CEO, Rui Shozawa, CEO do Great Place to Work, para trabalhar lá. Então, foi o que eu chamo de derivação de carreira, né? Porque esse mundo todo eu já conhecia, só que eu fui desenvolver uma área de conteúdo e eventos de conteúdo e relacionamento, muito focado no mundo do trabalho, que a gente chama do mundo do trabalho, que são as relações de trabalho, falar com líderes de pessoas, CEOs. Então, assim, foi muito bacana, porque eu consegui carregar todo o meu histórico profissional, né, todas as minhas relações ao longo desse tempo, e ao mesmo tempo aprender coisas novas, porque não é mais um mundo editorial, né, é um outro mundo para aprender, para inovar, para fazer coisas novas. E estou lá desde 2016, então desde há 3 anos, pouco mais de 3 anos. Pô, que legal. Eu queria ter uma curiosidade de entender um pouco sobre o Great Place to Work. O que vocês fazem exatamente hoje? Como é que funciona o modelo de negócio da empresa? Então, o Great Place to Work, uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas a primeira pesquisa, o primeiro ranking das melhores empresas para trabalhar no mundo foi publicado aqui no Brasil em 1997. Nós nascemos nos Estados Unidos por um jornalista, inclusive, né, o Robert Levering, que é o nosso fundador. Ele criou um livro que virou um best-seller sobre as melhores empresas para trabalhar. Isso ali na década de 90. Virou um best-seller, desse best-seller saiu a metodologia que veio para o Brasil, né, em 96, 97, e a primeira pesquisa, então o primeiro ranking foi publicado, inclusive na revista Exame na época, com as 30 melhores empresas para trabalhar. Um ano depois, os Estados Unidos fez o ranking dele, publicado na Fortune. Então, nós estamos no mercado há mais de 25 anos, fazendo os rankings das melhores empresas, e hoje, então assim, o negócio mudou muito, o mundo do trabalho mudou muito e o Great Place também mudou, né? Então, a gente hoje reconhece empresas
a partir de 5 funcionários, né? Então, assim, você pode ser uma empresa Great Place to Work, ter o selo de Great Place to Work, sendo uma empresa certificada a partir de 5 funcionários, fazendo a pesquisa de clima, ouvindo seus funcionários, recebendo o relatório, e ao ter esse selo de certificado, você pode participar de um dos nossos rankings. Hoje, então, se eu falei que a gente nasceu com as melhores empresas para trabalhar no Brasil em 97, era um ranking. Hoje o Great Place tem 49 rankings. 49? 49 rankings. E desses rankings, só para a gente ter um exemplo, para a gente entender como é que eles funcionam, quais são as segmentações desses rankings? A gente tem entre rankings setoriais e regionais. Então temos o ranking as melhores empresas para trabalhar no varejo, as melhores empresas para trabalhar na saúde, as melhores empresas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Recife. Então, basicamente são rankings setoriais, regionais e alguns rankings temáticos, como as melhores empresas para mulher trabalhar, destaque étnico-racial e tal. Então, assim, como eu falei, o mundo do trabalho evoluiu, mudou, as relações mudaram e a gente foi acompanhando essas mudanças. Então, hoje uma empresa certificada que tem o selo do Great Place to Work, ela está apta a participar de um dos nossos rankings. Aí cada ranking tem um critério, o número mínimo de funcionários, né, a localidade da empresa, e ela está apta a participar de um dos nossos rankings. Então, e a gente tem também toda a consultoria, né, que dá suporte a essas empresas que querem se transformar em quer transformar a sua empresa num bom ambiente de trabalho. E também tem toda uma parte de certificação, de capacitação e tal. É como a gente trabalha hoje. Pô, legal, Daniela. E para essa questão aí eu acho que assim, o nosso público, para quem está assistindo hoje, muitas pessoas de RH, do departamento mesmo de pessoas e tal, acho que na sua visão, como que ele hoje pode ser um dos maiores protagonistas para que as empresas deles estejam nesses rankings ou sejam uma das primeiras posições ali, como realmente uma Great Place to Work? Então, Marcelo, assim, as pessoas perguntam, né, como é que eu faço para ser um Great Place to Work, né? Eu preciso ser grande, isso é coisa de empresa grande, isso é coisa de multinacional. Acho que primeiro é saber que qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer lugar, ela pode e deve ser um Great Place to Work, deve ser um bom lugar para trabalhar. Primeiro é tirar esse estigma de que trabalhar o bom ambiente de trabalho é coisa de empresa grande, né? É coisa de multinacional, é coisa de empresa que tem um nome muito conhecido. Qualquer uma pode trabalhar o seu ambiente. Qual que é o caminho para isso, né? Primeira coisa é estar disposto a ouvir teu funcionário. É a premissa básica, né? Eu quero ouvir o meu time para saber aonde que eu estou acertando, aonde que eu estou errando, ter esse diagnóstico de fato do teu ambiente, que às vezes a gente tem uma visão um pouco míope de que, nossa, eu faço coisas tão bacanas e eu tenho certeza que meu funcionário está gostando, ou eu acho que eu tenho que melhorar tal coisa porque a moda agora, de repente, é mudar minha avaliação de desempenho porque não faz mais sentido a que eu tenho. Se você faz um diagnóstico, você pode ter uma surpresa e saber que aquilo que você acha que está funcionando muito bem não está. Né? E que aquilo que você acha que tem que mudar, muitas vezes está funcionando. Então, o primeiro passo, né, primeiro saber que você tem como trabalhar isso e deve trabalhar isso. Depois é como eu começo, ouvindo o seu funcionário. E o que essas empresas elas têm em comum, né? Essas empresas que estão com a gente, que fazem parte dos rankings, né? Eu falei dos 49 rankings, dos rankings das melhores empresas, as mais bem classificadas. O que elas têm em comum? A premissa básica da nossa pesquisa está na relação de confiança. Então, quando a gente vai e olha para esses líderes, para essas empresas, o que vocês fazem de diferente? Eu ouço o meu funcionário, eu dou autonomia para o meu funcionário, eu tenho uma relação de confiança. Então, assim, a gente até fala, né? Se você tem tecnologia, tem puff colorido, ambiente bacana, tudo isso, é legal, né? Mas se você não tem uma relação de confiança com o teu time, com o teu CEO, com o teu líder, não adianta você estar num ambiente mais bacana, não adianta você dizer que tem práticas sofisticadas de gestão de pessoas. Porque senão isso fica vazio, né? Fica vazio, né? Porque assim, nossa, eu tenho, por exemplo, eu tenho horário flexível. Eu tenho horário flexível e tal. Mas se você tem um gestor que não compra essa ideia, você não tem uma relação de confiança. Você não vai conseguir utilizar o benefício do horário flexível porque você sabe que um gestor está ali olhando o horário que você está entrando, o horário que você está saindo. Né? E você vai ter aquele sentimento de controle.
Então, assim, como você está trabalhando as relações de confiança na tua empresa, né? A sua liderança exerce relação de confiança com os teus funcionários. Então, assim, quando a gente olha para esse grupo, isso é algo que elas têm em comum. Elas têm, esses funcionários, eles têm uma relação de confiança com seus líderes e com seus gestores. Existe um passo a passo, alguma coisa que seja, olha, essa empresa é muito similar a essa porque ela tem certas características em comum e por isso ela é uma das primeiras colocadas no ranking? Ou seja, tem um padrão que as empresas seguem para poder se destacar? Não existe fórmula para você ser uma boa empresa para trabalhar, né? A gente tem até um programa chamado Visitas de Benchmarking que a gente deixa isso muito claro. A gente leva profissionais para conhecer 4 empresas que são referência em ambiente de trabalho e nesse programa a gente fala, olha, vocês estão aqui olhando 4 empresas que são referência e vocês estão vendo que elas são diferentes, né? Por quê? Porque cada empresa tem uma cultura. Então, se eu colocar lá, fórmula para ser um great place, não existe algum caminho, que é isso que eu te falei, poxa, relação de confiança, como é que eu estou trabalhando isso, né? Desenvolvimento do funcionário, isso é outro ponto que aparece. Por quê? Na nossa pesquisa, quando a gente pergunta para o funcionário, o que te faz ficar aqui, né? Qual que é o principal fator de permanência? O que você entende por um bom ambiente de trabalho? Desenvolvimento profissional está em primeiro lugar. Como resposta, essas empresas, elas investem no desenvolvimento desse funcionário. Entendi. Seja por meio de desafios ou realmente bancando o desenvolvimento. Então é algo que elas têm em comum, mas não é uma fórmula. E se a gente fosse agora levar um pouco a conversa para o futuro do RH, o futuro do papel do profissional de RH no mundo e a relação desse profissional com a tecnologia. Principalmente porque eu imagino, você faz muitos eventos nesse setor, você conversa com muitos RHs e você deve entender um pouco mais essa visão aí de como será esse profissional no futuro. O que você tem para falar? Essa é uma discussão que surge, né? Eu falei, tenho 20 anos de carreira, né? Dos quais 18 anos acompanhando o RH, acompanhando as tendências de RH e desse profissional. Exige-se muito do profissional de RH desde o passado. Então, se a gente voltar um pouco do tempo, o RH era departamento pessoal, né? Depois ele ganhou um status, aí teve todo o discurso do RH estratégico dentro das empresas, o RH que influencia o negócio, e agora a tecnologia exigindo uma nova postura desse RH. Para onde vai esse RH? Esse RH morre, né? Esse RH, ele se reinventa, esse RH muda. E aí a gente tem, né, o David Urich, que é um dos principais nomes aí, um dos gurus do RH, né, americano, professor de Michigan. Ele fala que metade das competências do RH, elas sempre vão mudar de acordo com as mudanças do mundo, né? Agora, metade, elas são essência do RH. A outra metade, ela está ali, né? Ele continua sendo o guardião da cultura, ele continua sendo o guardião dos valores da empresa, ele continua sendo a área e o líder que vai estar olhando para a essência da sua organização, né? Para toda essa parte de propósito, de cultura e de valores. Isso não muda. Esse olhar para a pessoa, esse olhar para o humano do RH, não muda. O que muda, falando em tecnologia, ele tem que se reinventar nesse cenário. Algumas funções vão ser automatizadas? Vão, mas não só no RH, né? Em várias áreas elas vão ser automatizadas. Várias funções, algumas vão ser substituídas. Como que o RH pode ser o líder dessa transformação? E ele tem que ser o líder dessa transformação, ele tem condições de ser o líder, porque quando a gente fala em inovação, em transformação digital, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de pessoas. A gente está falando sobre mudança de mindset, a gente está falando sobre mudança de cultura, a gente está falando sobre mudança de ideologia. Então, tudo isso cai aonde? No RH, né? Gente querida, eu quero então agora com vocês mergulhar no Great Place to Work. Eu quero trazer para vocês um ranking atualizado aqui dos melhores lugares para trabalhar. Então, quero agora compartilhar com vocês esse ranking. Vou puxar aqui setorial para você. Puxei aqui, queridos, o ranking, então, setorial 2020, tipo de ranking por setor, varejo. O corte aqui eu coloquei médias e pequenas empresas. Está aqui as 10 médias e pequenas empresas, as melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil, 2020.
Por que 2020? Porque tem alguns setores em 2021 que estão sendo fechados ainda. De acordo com o ranking Great Place to Work, ainda está sendo fechado, né? Nós estamos aí reta final aqui desse semestre, então tem muitos rankings ainda sendo finalizados, ainda muita estrutura sendo finalizada. Então aqui, ó, os 3 primeiros colocados, o grupo Levo, né? Então, só para que você entenda, esse aqui é um grupo fortíssimo, né? Na área de alimentação, sobretudo, energia, e também tem um instituto, né? Então, eles cuidam de várias franquias do McDonald's, eles trabalham com energia, eles também têm um instituto. Então, a melhor empresa para se trabalhar no setor de varejo. Então, aqui está o site para vocês. Depois vou deixar o link aí para vocês poderem também já consultar direto, já poder verificar vagas, né? Então, esse grupo é um grupo cuja a origem é lá do Distrito Federal, não é? Então, é de Taguatinga, Distrito Federal, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking Great Place to Work, né? Segunda posição aqui, você pode observar no ranking, né? É o SB Tour. Olha só, o grupo SB Tour, né? Que é, como eu posso dizer, é um clube de viagens. É a segunda melhor empresa para se trabalhar no ranking Great Place to Work. Você pode também conhecer mais aí da empresa e do grupo, né? Que traz uma metodologia bastante interessante aí, diferente, né? É algo diferente nessa questão do ramo de viagens, né? Então, faz muita coisa a SB Tour. Depois você pode consultar aí. Terceira melhor empresa para se trabalhar nesse ranking aqui, nesse corte que eu fiz, setorial do varejo, é Tag Livros. Olha só, Tag Livros, uma empresa que trabalha com literatura e, sobretudo, hoje disparada aí a empresa que trabalha aí com o Clube de Livros, né? Lançou essa metodologia. É uma empresa lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tag Curadoria, trabalha com literatura. Trouxe aqui as 3 primeiras, depois você pode ver o ranking completo. Vou fazer só um corte aqui para você ver um outro setor aqui. Vou fazer um corte aqui no setor do agronegócio, tá bom? Vou aqui fazer um corte aqui, pequenas e médias, e para a gente acompanhar aqui o ranking, tá? Você pode acompanhar na tela para você as 10 melhores empresas do agronegócio para trabalhar. Em primeiro lugar está Amêndoas do Brasil, a empresa Amêndoas do Brasil. Espera aí que o link, espera aí. Amêndoas do Brasil, depois eu vou colocar o link, né? Trabalha no agronegócio. Segunda empresa, Remassa Reflorestadora. Terceira, Nutrilite. Quarta, Moinho Globo. Quinta, Agroinformática. Sexto, Colorado Máquinas. Sétimo lugar, Grupo Otávio Lage. Oitavo, Terra Nuts. Nono, Stelton Pool, Flores e Plantas. Décimo, Grupo Tec Agro, né? Aqui só para você ter uma ideia aqui do nosso ranking do Great Place to Work, né? Que ainda está no fechamento ainda de vários setores de 2021. A gente tem um setorial, que é a de hotelaria, já fechado 2021, e eu termino aqui com esse nosso encontro falando desse setor que já está fechado aqui nesse primeiro momento. E aqui a gente pode... Agência de viagem pequena. Ó, vamos filtrar. Em primeiro lugar aqui, Clube e Companhia, Premier, Turismo. 2 empresas aqui nesse ranking. Vamos aqui agora pegar médias do setor de hotelaria. Copastur Turismo, Urb e Maximilhas. Então aí 3 das médias empresas na agência, setor agência. Vamos ver aqui o hotel. Hotel aqui,
primeiro lugar, o Hilton. Segundo, Hotéis Sesc do Rio Grande do Sul, Hotel Grand Marquis, Renaissance São Paulo Hotel. Então, aí, o ranking para vocês, não é? Então, nós pudemos observar aí, não é? Hoje, trabalhar essa ideia, RH, the great places to work, né? Os melhores lugares para se trabalhar, essa certificação tão importante, tão tradicional, e daquelas que atuam há muitos anos, tanto no Brasil, com a metodologia, como no exterior, há mais de 25 anos aí atuando nesse tipo de gestão, não é?